Ayesila bila yo jeme fola lu yetamin na uluma wenjelo. Uluma wenjelo. Ayesila bila yo mane fola yetamin uluma wenjelo. Bom, gente, bom dia. A gente está dando continuidade ao Seminário de Ciências Sociais, Seminário Anual. E hoje coincide também o dia que a gente vai estar finalizando esse seminário, né? Então, para essa manhã, esse GT aqui, lutas indígenas, movimentos sociais, reconhecimento, direitos humanos e ações afirmativas sob a coordenação do professor Augusto meu e da professora doutora Flávia Cristina de Mello, nossa colega e amiga aqui. Bom, a gente tem, para apresentar aqui, a gente tem uma lista de trabalhos que são da professora Flávia Cristina de Mello e Macineia Vieira, de Almeida Santos, eu acho, Almeida Santos, que é do Pinambá, a escola indígena como instrumento de luta para a valorização e revitalização das culturas indígenas, do exemplo do Pinambá de Olivença. Temos também a professora Terezinha Macis, junto com o Hércules Leda Alencar Moreira e José Olímpio Souza Neto, História Indígena, Pesquisa, Narrativas e Ensino. Temos de Adilson Silva Amaral, né, o nosso querido Catuto Pinambá, os desafios do ensino da etnomatemática nas escolas indígenas, a partir do Colégio Estadual Indígena do Pinambá de Olivença, Ilhéus, Bahia. De Sandra Nascimento Vieira, Pataxó Ramon de Pau Brasil, do Boscador Paraguaçu ao Direito às Terras Indígenas. E Vanessa Rodrigues dos Santos, que é nossa querida Aida Pinambá, que está aqui também de Bernardina, Território e Resistência, um estudo de casos do Índios do Pinambá de Olivença no período da globalização. E também da professora Flávia de Mello, Fronteiras Internas do Brasil. São demarcações de terra, ações afirmativas? Sim. É a continuidade. Desculpa, obrigada. Então, a gente vai começar aqui agora. Parece que vai ter alguma menção. Vamos fazer uma comissão. Acredito que reforça o sentido. Eu vou usar uma frase que eu aprendi com os mais velhos, que é do pessoal que trabalha com índios, com caboclos, caboclos no sentido candomblé mesmo, que é o seguinte: eu peço licença aos mais jovens, peço a bênção aos mais velhos, inspiração aos ancestrais. E é esse pessoal que a gente está chamando aqui para tornar esse lugar um lugar bonito. O bonito também é sagrado, é belo, é bom. E uma criança sendo amamentada, isso também é bonito, é sinal de que está renovando energia. Vai, moçada? Levanta a roupa da graça da cadeira e embora. Mo
especialmente. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com todos vocês nessa sexta-feira, dia 9, depois da semana toda, né, numa maratona aqui de trabalhos, aí fazendo o professor Augusto disse, vamos fazer uma abertura fitness, vamos ao tempo fitness, que a gente já se eleva, né, eleva o pensamento também nas coisas sagradas que nos movem, que nos põem de pé todos os dias, com alegria, com força, com beleza de viver, né? E vamos começar nossos trabalhos nesse GT, fundamental para nós, né? Sobre lutas, movimentos sociais, identidades, enfim, dos povos indígenas. Nós teremos, então, as pessoas que apresentaram os seus trabalhos, que foi uma construção também coletiva importante. Não posso deixar de agradecer mais uma vez o protagonismo da professora Marcinéia nesse processo. Ela que se dispôs, inclusive, não sei se o professor Augusto sabe, a ir, né, pessoalmente, convocar as pessoas para participar do nosso seminário, dedicou seu tempo a nós para reunir as inscrições, para fazer a provocação para vocês estarem aqui. Né? Sei que todas vocês colaboraram também nesse processo de conseguir o transporte, de negociar nas suas escolas, de organizar suas famílias, para poder tirar esse tempo para estar aqui. Então, agradecemos muito, né, a todos que estão presentes. E, então, iniciaremos as falas pensando ações afirmativas dentro desse contexto das lutas indígenas, né? Quero dizer que é fundamental, parte de vocês não puderam estar aqui na mesa da tarde, né? Mas a professora Flávia Alessandra fez uma provocação à deputada Érica Tocaia, ela dizia, deputada, vá lá e cutuque, nós precisamos da demarcação das terras do Pinambá de Olivença, porque isso vai nos ajudar não só, né, a trabalhar melhor a educação escolar indígena, que é uma ação afirmativa fundamental para o povo do Pinambá, mas a demarcação de terras, o direito à terra, né, o direito a ter tranquilidade dentro da sua própria casa, é a ação afirmativa fundamental que a gente precisa para os povos indígenas no Brasil. Né? Então, esse recado já fica dado. Sei que ontem vocês estavam, né, informo para os que não estavam na terra indígena do Pinambá de Olivença ontem. Marcinéia me repassou que ontem vocês tiveram uma reunião importante com as lideranças e que, inclusive, haverá uma diligência de lideranças que estará em reunião em Brasília com o presidente interino, o presidente, enfim, o presidente golpista, no parlamento fascista, e que a nossa batalha continua. Então a gente também inicia, né, pedindo a Tupã, enfim, pedindo a Nhanderuquere, né, aos deuses, aos seres que nos iluminam lá em cima, para que dê força, coragem para as lideranças, né, e que ilumine a cabeça, né, dos dirigentes golpistas, mas enfim, para que eles pelo menos tenham consciência, né, do tamanho das atrocidades que eles estão cometendo. Então a gente deseja muito boa sorte e também peço a vocês que levem as comunidades de vocês a palavra da deputada, né, que é uma pessoa que até esse momento tem tido uma atuação muito importante dentro do Congresso Nacional com relação aos direitos humanos, né, e ela é uma das nossas aliadas na questão indígena. Então ela nos deu a palavra de que se a gente produzir um documento, uma carta, ela tem mais força lá dentro, inclusive para falar em nome, né, das questões do Pinambá. Ela tem me acompanhado nas questões do Guarani, como vocês sabem, eu fiz, né, por muitos anos trabalhos junto ao Ministério da Justiça, laudos e perícias técnicas sobre demarcação de terras, e nesse momento foi reeditada também ilegalmente, né, a CPI contra as demarcações de terras indígenas e demarcações de terras quilombolas, chamada CPI FUNAI-INCRA, né? E essa CPI quer justamente reforçar a PEC 215, que transfere do Poder Executivo, né, e que desmonta o artigo 231 e 232 da Constituição Federal, que trata das demarcações das terras indígenas, e passa a decisão da homologação das terras indígenas para a Casa Civil. Se isso acontece, a gente sabe que
a bancada ruralista e os interesses fundiários dos grandes, enfim, do grande capital representado ali no Congresso vai inviabilizar a demarcação de terras. Mas, enfim, não vamos vibrar nesse contexto negativo, que é funesto. Né? Hoje a gente vive um contexto funesto para os direitos dos povos indígenas, sabemos bem. Contudo, não podemos deixar de lutar. E também não podemos deixar de acreditar. É um direito conquistado, como eu tenho dito todos os dias aqui nesse evento. Não foi uma benesse de algum momento político ou alguma configuração política, os políticos deram isso aos povos indígenas, não foi. Foi muita luta dos movimentos indígenas e foi uma luta dura, foi uma luta doída, perdemos muitas pessoas assassinadas, violentadas, injustamente vilipendiadas, para que a gente conseguisse garantir esses direitos. Então, tínhamos grandes representantes lá dentro, o famoso histórico Cacique Juruna, não podemos esquecer da luta naquele momento jovem, Ailton Krenak, que hoje ainda continua conosco na batalha, eles estavam lá dentro, mas nós éramos minoria. Inclusive, a Constituinte era incrível, tinha uma formação extremamente conservadora e a gente conseguiu emplacar esses direitos. E hoje, que a gente imaginava que dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional, havia uma distribuição de forças mais, pelo menos, não tão contrária aos movimentos sociais, a gente está assistindo diariamente novas atrocidades. Então, enfim, diante dessa nova página da história, na qual os movimentos sociais, mais uma vez, estão convocados ao seu protagonismo, eu peço força, força entre nós e principalmente força para os seres que nos iluminam, para que a gente consiga dar continuidade a esse trabalho. Então, eu peço a vocês que levem às suas comunidades essas palavras e que nós continuamos aqui. Eu falo por mim, falo para o professor Augusto e para a professora Terezinha, que conhece o trabalho, que estamos alinhados e aliados com vocês. O que precisarem, que nós pudermos ajudar, isso. Vamos fazer essa carta para a deputada Érica Cocai. Vamos provocar, vamos para Brasília. Vamos agora fazer a nossa cara está evidente. A nossa demanda está nas ruas. E a importância de vocês estarem aqui na UESC, inclusive. Eu tenho dito para a Marcineia, vamos garantir o nosso espaço para os nossos alunos indígenas do Pinambá. Vamos mostrar nossa cara aqui dentro da UESC. Porque, inclusive, muitos de nós não conhecem. Eu ouvi relatos de muitos alunos aqui do nosso curso de Ciências Sociais. Professor, a gente não conhece, a gente não sabe, a gente quer conhecer. Mas se você não conhece, você não pode nem apoiar, porque você fica só refém do que a mídia tem a dizer. Então, a gente tem que conquistar também esse espaço. Então, eu acho que a presença de vocês aqui nos fortalece também para a nossa luta de aliança, de garantir esse espaço. Eu agradeço muito e peço, então, às pessoas que se apresentem, que se aproximem, e os que estão mais ao fundo, que, por favor, também se aproximem. Vamos ocupar aqui o nosso espaço circular para que a energia circule melhor. Muito obrigada. Podemos começar. Nós temos aqui inscrições. Podemos começar com a professora Terezinha, que já estão posicionadas. Aí eu gostaria de chamar à frente também a Marcineia e a Vanessa, por favor. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a organização desse GP, que é muito importante. Acho muito importante a gente sempre estar fomentando, sempre estar fazendo essas discussões envolvendo como eu chamo, a temática indígena, e sempre com a presença de professores, de estudantes, de lideranças, do povo em Batalha.
Pataxó, claro, não tem nenhuma aqui, mas o Pataxó também se faz presente na UESC, em alguns eventos, mas o povo do Pinambá, né, de Olivença, que é um povo muito grande, né, então, sempre em momentos distintos a gente sempre conhece outras lideranças, outros professores, né, dessa grande comunidade, esse grande território que é a Olivença. Como nós vimos naquele mapa, é tão extenso, com tantas comunidades distantes. Recentemente eu estive na Serra do Padeiro, muito legal também a gente estar lá presente, a energia, assim, conhecer o trabalho do cotidiano e o trabalho dos professores e professoras, muito interessante. E também dos pesquisadores, né, os acadêmicos que trabalham, as pesquisadoras e pesquisadores, né, de mestrado, doutorado, sempre se fazem presente. E uma coisa que eu acho assim, muito gratificante é que sempre o povo recebe com tanto carinho, né, os pesquisadores. Pode até ser aqueles pesquisadores que vão lá como acontece, né, muito, vão lá só para se apropriar dos conhecimentos e, infelizmente, ainda tem muitos, né, que não têm esse retorno, mas também recebem melhor ainda, ou são bem-vindos, como o Cacique Cabal colocou, todos os pesquisadores e muito mais aqueles que retornam para a comunidade, que apresentam os resultados e que participam, né, como apoiadores das lutas, que são os aliados em potenciais. Deixa eu falar um pouco que eu aprendi assim, no evento. Colocar de onde eu falo. Né? Eu sou professora aqui da UESP desde 2011. Eu sou professora efetiva desde 2011. Mas eu já tenho uma história de estudante aqui da UESP desde que eu ainda era daquela época da luta pela estadualização. Então, praticamente, eu já sou uma fonte de pesquisa, né? Se alguém que pesquisa. Eu também posso dizer que eu sou fonte de pesquisa, porque desde a luta para constituinte, né, quando se elaborou, quando se fez todo um movimento que foi muito importante para o Brasil e para aquela geração de pessoas que participou, e eu participei, para escrever a Constituição. E aí, já aqui na região, o Cine e a CPT já tinham uma atuação bastante forte, né, junto aos movimentos de trabalhadores, e a FAS ainda não existia. Movimentos de trabalhadores rurais, camponeses, nesses conflitos que existiam aí, existiam muito, né, de conflitos de terra, e o Cine atuava muito forte como os índios Pataxó. E eu era estudante aqui da UESC e a disciplina era organização, era o SPB. Não era bem o SPB, eu nem lembro mais. Mas tinha um professor que ele dividiu uma equipe e eu fiquei no grupo que ia trabalhar a questão indígena. E foi muito interessante. Naquela época a gente, sim, quando perguntava se tem alguém, as pessoas tinham vergonha de contar um pouco do passado, dos anos passados, porque sempre tinha uma avó ou alguém que era verdadeiramente de cachorro. Era bastante comum essa situação, né, entre os estudantes da UESP e era uma vergonha que eles sentiam, né? E eu trouxe o Cine para fazer a apresentação da minha equipe. E foi um batalho muito forte, assim, uma resistência. Então, não era muito fácil, né, como o professor já colocou aqui, você trabalhar indígenas aqui na região, porque você feria diretamente
cobriu a origem de pessoas que faziam isso à tona, né? Mas foi interessante o movimento e se conquistou, né, o possível, segundo o que você colocou, na Constituição. E garantiu uma possibilidade de algumas lutas que vinham sendo já históricas e outras retomadas de construção. Eu também fiquei emocionada de estar aqui porque eu fui algumas vezes e cheguei a subir a Serra do Padeiro uma vez com o Valdelice, que ainda não era cacique, ainda estava foi muito legal, né? E na época eu lembro que eu acompanhei, não estava muito envolvida, mas ainda era para convencer a importância de se assumir como índio. Convencer as diversas famílias que era para se assumir. Então, o que se dizia na época estava se retomando a reconstrução, e aí os vários conceitos de construção, né, emergência étnica, então estava se reconstruindo todo mundo. Para dar uma visibilidade a uma população que estava ainda silenciada, né? E foi muito legal esse período. E hoje a gente vê como o povo do Pinambá está forte, né? Organizado. Bom, de lá para cá eu entrei no mestrado, eu concluí o curso aqui, fiz uma especialização, entrei no mestrado e fui trabalhar com a pesquisa na temática indígena. Isso foi no ano de 2000. E dei sorte porque era um trabalho assim que não tinha muita disputa na academia, né? Eram poucos ainda os trabalhos de história que abordavam, faziam pesquisas sobre indígenas, né? Porque existia toda aquela visão tradicional de que a história, que é uma ciência, né? Então tem que seguir toda uma metodologia científica específica, né? A própria da história. Você tem que ter documentos escritos que devem ser verificáveis, que devem ser comprovados, que eles realmente são verdadeiros, que foram escritos. Então, confesso a vocês que não tinha muito ainda esse conhecimento, mas eu acabei aprendendo e achando muito legal, me envolvi mesmo. Aí é meu caminho, né, para poder contribuir de alguma forma, né, dessa questão social e a questão indígena. Então eu me identifiquei muito com essa corrente da história, uma concepção de história que é a história escrita de baixo, vista de baixo. Não é aquela história das elites, não é aquela história das instituições, ou uma história mais macro, né? Mas é a história das populações que ficaram excluídas da história, né? Pode ser. Que são os negros, as mulheres, as crianças e os indígenas, no caso no Brasil, né? Então, essa corrente da história, ela acabou se fortalecendo muito na academia. Claro que não é ainda a mais importante, né? Mas ela já tem, assim, conquistado, digamos, ou vários historiadores, vários pesquisadores trabalham, né, toda a sua pesquisa, sua análise das fontes, constrói todos os seus artigos, tendo essa visão de que as populações ágrafas, né, ou aquelas chamadas ágrafas, aquelas que não deixaram registro, né, de autoria, aqueles registros que são tão importantes para a história,
que é a matéria-prima, e essas populações foram agentes de história. Estou dizendo agentes que era como nós utilizávamos. Hoje, protagonismo é o mais correto, né? Então, os indígenas, as mulheres, os negros, o afro-brasileiro ou os africanos que foram trazidos e viveram tanto tempo sob um regime de escravidão, de trabalho forçado, também foram agentes, sujeitos da história ou protagonistas dessa história. E aí eu continuei minha pesquisa e fui trabalhar também aqui em Olivença, né? Esse foi meu espaço. E descobri na documentação que a gente pesquisa, eu voltei muito atrás, eu não faço, a minha pesquisa não é com fontes orais, eu sou uma pesquisadora de arquivos, né? História a gente faz toda essa parte da própria característica do fazer da pesquisa histórica, que se delimita um tempo. Então, eu sempre delimitei o meu tempo do período colonial e parte no Império. E nessa busca, aí a gente vai e revisita ou descobre, né, esses documentos que foram escritos por autoridades, por religiosos, e, enfim, foram documentos oficiais e que não diretamente estavam tratando questões indígenas diretamente, mas que, como eles foram escritos por autoridades, que muitos viveram no Brasil e outros viveram em Portugal, mas era o governo, né, o governo português, né, que determinava a legislação e tudo. Então, muitos desses documentos tratavam sobre os povos indígenas, mas que eles não foram vistos como indígenas. Então, o nosso trabalho eu chamo de leitura contrapelo. Um discurso enorme, né, registrado lá no Capitão Mor, e lá em todo o discurso dele você percebe que está se referindo diretamente aos povos indígenas, porque queria apresentar alguma denúncia ou fortalecer-se perante a coroa, ou fortalecer, ou adquirir um cargo, ou adquirir mercê, mas estava lá mencionando ações que deveria fazer tanto para combater os indígenas como para redistribuir terras que os indígenas já tinham deixado, enfim, a gente faz, são documentos muito importantes e que essa corrente de historiadores passou a ver e a ler de uma maneira mais crítica, né? Do tipo assim, mas então tinha índio lá, né? Então começa a ver a presença indígena em vários documentos oficiais. E é isso. Aí eu fiz esse trabalho em Olivença, vendo um pouco a história de Olivença. E Olivença é uma história muito interessante, uma história mais distante. Então, você tem Olivença desde que foi, eu considero, desde a Batalha dos Lavradores, né? Que foi ali, aquela batalha em Cururu, que toda foi ordenada por Rensá, que mandava por Rensá, e depois teve todo o aldeamento, a administração dos jesuítas. Aí esse aldeamento foi elevado à vila e depois aí na República nós temos toda uma outra organização política, né, de acordo com a organização da República. E sempre a presença dos moradores indígenas, como chamavam, sempre se fez presente e existe registro sobre isso. E muito interessante. Então eu fiquei viajando um pouco nessa documentação de Olivença. Aí aqui tem. Então, aí, agora para voltar um pouco, aqui para o. Então,
Então, só para dizer que eu trabalho muito pouco a qualidade da história do Tupinambá de Olivença. Então, eu sempre coloco assim, eu não conheço muito, não falo, não sei. Eu sei porque a gente conversa, então eu aprendo muito, né, quando a gente está nesse espaço, ouvindo, né, sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre a educação e sobre a vivência dentro do povo de Olivença. Mas o meu conhecimento acadêmico mesmo é mais dessa parte do período colonial. E garanto a vocês que não é fácil, porque eu digo que muitos estudantes não entram nessa temática da pesquisa porque tem que saber muita coisa. E antes se pensava assim, Índia é fácil, estudar só tá rapidinho ali, mas nossa, eu mesmo quando eu vou num evento assim, que começa a ouvir o trabalho dos acadêmicos, meu Deus, como eu sou burra. Às vezes eu fico até com vergonha, porque não tem fim a gama de conhecimento que é produzido na academia e que é a sabedoria, né, dos idosos é impressionante. Então, acho que a pessoa que não tem uma disposição para aprender, uma postura de ouvir, de dar, dificilmente vai estar seguindo esse caminho da história indígena, seja ela na academia, seja ela, né, no aprofundamento dos estudos e no seu cotidiano, né, mesmo para poder perceber e ter uma postura mais crítica em relação à mídia e a experiência da atualidade. E é isso que é bacana, né, porque os índios, se eu for falar assim, os índios, eles desafiam o tempo todo, né, a gente. Então é o tempo todo. E é como falaram lá nesse evento, lá na Serra. E está aí há tanto tempo para incomodar. Incomoda mesmo, né? Está incomodando, nos incomoda a nossa postura de professor, incomoda como aluno, né? Que faz com que toda uma realidade que estava mais ou menos estabelecida tenha que ser revista. E isso é muito bacana, acho assim que as ações afirmativas elas contribuem demais, né, com essa democratização, com essa evolução dos nossos conceitos, do nosso pensamento. E aqui na UESC, como professora e de história, que é o objeto do meu trabalho, então eu sempre, como professora, eu sempre estou colocando, nós temos que estudar história indígena, nós temos que estudar, mas tem toda uma currículo que até as diretrizes, os parâmetros curriculares, até que tem uma abertura que dá a possibilidade, e foi possível, no curso de História mesmo, já por ser um curso identificado mais com os movimentos sociais, se construiu um currículo novo, e eu entrei aqui como professora visitante, e aí apresentei uma emenda, né, para criar uma disciplina de História Indígena, e foi aceito, e aí entrou na grade curricular. Então, o curso de História aqui da UESC tem essa disciplina, é uma disciplina de História Indígena. De 11.645/08/08, a gente desde 2006 já tem essa disciplina. Aí o que eu quero é obrigatório. Nem sempre foi obrigatório, mas sempre tinha. E os estudantes de história sempre têm assim, mesmo quando era optativa, sempre tinha um público, né, para estudar história. E foi uma disciplina que agradou muito pela temática e pela possibilidade de conhecer os índios aqui
da região dos Pataxões, Pinambá. Então era questão de curiosidade, talvez, e era necessidade também, né? E quem vem para estudar já tem um pouco, quem escolhe para fazer história já tem um pouco essa abertura para estudar e conhecer mais a vida das populações. Então, foi muito bom o início, assim, essa é uma disciplina que eu sempre estou colocando assim, com a intenção de fazer um trabalho de praticamente de avaliação. Como é que essa disciplina vem sendo dada? Eu não sou a única professora. Aliás, quando a disciplina passou a ser parte do currículo, eu venci o meu contrato de professora visitante e eu fiz inclusive um concurso, a minha disciplina de concurso, a História em Livro e a História do Brasil. Eu fiz esse concurso e eu fiquei em terceiro lugar. Então não entrei na disciplina, mas eu fui chamada depois, em 2011. Mas quando eu saí daqui da UESC, eu entrei logo para o doutorado, então eu fiquei afastada, não fiquei diretamente. E outros professores, e depois o professor Carlos José, que apresentou, ele também trabalha essa disciplina. Nós, nesse período de 2006, já não era aquele período que o professor Augusto falou de que era proibido entrar aqui. De 2006 para frente já era mais legal você ter a presença dos índios. Tanto é que nós fizemos um seminário e vieram os índios. Ainda existia aquele estranhamento e tal, mas os índios foram para o auditório. Eu pensei comigo, nossa, vai ser, porque o índio entrava pintado. Eu fiquei preocupada, confesso, porque aquele auditório Pablo Souto tinha uma regra bastante rígida na questão de quem entrava lá, né? Augusto, e aí eu digo, acho que não vai dar muito certo. Mas enfim, soltaram lá pena nos cortar e essas coisas, assim, mas não houve nenhuma reclamação das instâncias superiores. E foi muito legal. E aí a gente também fazia aula de campo e, por incrível que pareça, ainda era muito aquela ideia dos estudantes de chegar lá e ver o índio mesmo da figurinha dos livros de idade. E ficava até aquela surpresa de chegar lá e ver índio morando numa casa normal e trabalhando. Tanto nós fizemos visitas em Olivença, eu sempre ia em Tucum, que era mais, até por uma questão de logística. Depois fomos em Itapuã. Cada vez que a gente programava ir para Sapucaíra, dava problema da estrada, de chuva, então é mais difícil. E fomos também algumas vezes nos Pataxó, lá em Pau-Brasil, né, na reserva. E foi muito bacana, acho que foi algum tempo assim